O mundo fala do fim como se fosse um pesadelo, guerras, caos, escuridão. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia pinta um quadro totalmente diferente? E se o fim não for o fim, mas o início da maior revelação da história da humanidade? O dia em que o rei volta. Hoje, você vai descobrir o que realmente acontecerá no retorno de Jesus. Não o que a tradição diz, não o que a ficção imagina, mas o que está escrito, palavra por palavra. Prepare-se, porque a verdade é muito mais grandiosa do que você pensa. Durante séculos, uma ideia se espalhou, a de que Cristo voltaria em segredo, como um ladrão invisível, um evento discreto que poucos notariam. Mas isso é um engano. A Bíblia desfaz essa ideia completamente. O próprio Jesus afirmou que sua vinda seria como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ele disse que todo olho o verá. O apóstolo Paulo vai além, descrevendo sons que o mundo nunca ouviu antes. Ele fala sobre o toque da última trombeta, um som que vai ecoar por todo o planeta. Ele menciona a voz de um arcanjo, um comando poderoso que ressoará pelos céus, chamando os escolhidos. E a glória, o céu inteiro será iluminado pela sua presença, uma luz tão intensa que ofuscará o próprio sol. Nada na volta de Jesus é oculto, nada é discreto, nada é silencioso. Será o evento mais visível, mais audível e mais impactante que a humanidade já testemunhou. O planeta inteiro vai parar. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja fazendo, toda a humanidade vai olhar para o céu. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá negar o que está acontecendo. Será inconfundível, inegável e universal. A primeira vinda de Jesus foi marcada pela humildade. Ele nasceu como um bebê numa manjedoura simples, viveu como um carpinteiro e foi rejeitado por muitos. Ele foi o Cordeiro de Deus, que se entregou em sacrifício. Mas a segunda vinda é completamente diferente. É o oposto da humildade. É a manifestação máxima de poder e glória. O livro do Apocalipse nos dá uma imagem impressionante desse momento. João descreve Jesus montado em um cavalo branco, um símbolo de conquista e realeza. Seus olhos são como chamas de fogo, penetrando a alma de cada ser humano. Em suas vestes e em sua coxa está escrito um título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não volta pequeno, ele não volta frágil, ele retorna como o comandante dos exércitos celestiais, o juiz de toda a terra. O céu, que sempre esteve fechado à nossa visão física, se abrirá como um pergaminho que se enrola, como um véu que é rasgado de cima a baixo, revelando o Cristo glorificado em todo o seu esplendor. A terra, em toda a sua história, nunca viu algo tão majestoso, tão avassalador. Será um espetáculo de poder divino que fará todos os reinos e impérios humanos parecerem pó. Mas por que Jesus volta? A volta dele não é um evento aleatório, um mero último capítulo para encerrar a história. É o propósito final da profecia, o clímax para o qual toda a Escritura aponta. Podemos resumir suas razões em 3 pontos centrais. Primeiro, ele volta para resgatar os seus, aqueles que ao longo dos séculos guardaram a fé, mesmo em meio a perseguições e dificuldades. Aqueles que perseveraram na esperança, que não amaram suas vidas mais do que a verdade. Aqueles que, com corações ansiosos, esperaram pelo seu rei. Será o maior resgate da história. Segundo, Jesus volta para julgar o sistema do mundo, não apenas pessoas individuais, mas todo o sistema global construído em rebelião contra Deus. O sistema que oprime os pobres,
que corrompe a justiça, que manipula a verdade. A Babilônia da era moderna, com seu poder político, econômico e religioso, será julgada e desmantelada. E terceiro, ele volta para estabelecer o seu reino. E não estamos falando de um reino simbólico ou espiritual dentro dos nossos corações. A Bíblia fala de um reino real, físico, visível aqui na terra. Um governo de justiça perfeita, paz verdadeira e glória incomparável, com Cristo reinando a partir de Jerusalém. A volta de Jesus não é uma fuga da realidade, é a intervenção divina para consertar a realidade. É o clímax da história humana, onde o Criador retoma o controle de sua criação. E então acontece o momento mais dramático de toda a Bíblia, o confronto final. A estrutura de poder que dominou o mundo nos últimos dias, liderada pelo Anticristo, o símbolo máximo da rebelião humana, se reunirá para tentar lutar contra o rei que desce dos céus. Mas não haverá batalha. O Apocalipse diz que o Anticristo será destruído com o sopro da boca de Jesus, com o esplendor da sua vinda. A sua presença gloriosa será suficiente para aniquilar toda a oposição. O falso profeta, o líder religioso que enganou multidões com falsos milagres, será capturado e silenciado para sempre. O dragão, a antiga serpente, o grande arquiteto do mal, será preso e derrotado. Toda a estrutura política, religiosa e econômica que o mundo construiu com tanto orgulho. Um sistema global que se opôs a Deus desmoronará em um único instante diante da majestade de Cristo. Será o fim definitivo do domínio das trevas. Será a vitória absoluta e incontestável da luz. Nenhuma força militar, nenhuma ideologia política, nenhum poder econômico poderá permanecer de pé diante do Rei dos Reis. É a redenção da terra. Então, o que tudo isso significa para nós hoje, aqui e agora? Significa que não precisamos ter medo do futuro. O fim do mundo, como as pessoas o imaginam, não é algo para temer, mas para esperar com expectativa. O fim não é o caos vencendo, mas a justiça sendo estabelecida. O fim é a resolução final da longa e dolorosa história da humanidade. É o momento em que todas as promessas de Deus, feitas a Abraão, a Davi e aos profetas, finalmente se cumprem. O fim da história não pertence à besta, não pertence ao anticristo, não pertence ao caos. O fim pertence a Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quando todo o plano profético se completar, quando o último selo for aberto e a última trombeta tocar, um nome se levantará acima de todos os outros nomes no céu e na terra. Jesus Cristo, o Rei que volta para colocar todas as coisas no seu devido lugar. A verdadeira paz e justiça finalmente reinarão. E agora que entendemos como será a volta gloriosa do Rei, uma nova pergunta surge. Uma pergunta que ecoa na mente de todos. E depois disso, o que acontece depois que ele chega? Porque a volta de Jesus não é o destino final, é a porta de entrada para uma nova era. Depois da volta, vem o reino, e depois do reino, vem o destino eterno de toda a humanidade. Se você quer descobrir o que acontece a seguir, se quer entender como será esse reino e qual será o nosso lugar nele, comente aqui embaixo. Eu quero o vídeo 8. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque a jornada pela profecia está apenas começando. Ainda existem mistérios que você nunca ouviu. Obrigado por assistir.